Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você está comigo? Verso 19. Que coisas? Perguntou ele. Eu vou voltar no 18, que eu vi que algumas pessoas ainda não estavam comigo. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu das vistas deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. E que Deus nos abençoe nesta noite. Curva a sua cabeça, Pai, no nome de Jesus. Quantas pessoas que entraram nesta noite aqui, talvez vivendo a mesma crise que esses discípulos que estavam a caminho de Emaús estavam vivendo. Ouviram, presenciaram, aguardaram e se frustraram porque não aconteceu da forma e nem na hora que eles queriam. Eu quero pedir, na autoridade do nome de Jesus, que esta palavra venha trazer elucidação para os teus filhos, e que por causa desta palavra toda crise de fé hoje seja cancelada, que por causa desta palavra muitas pessoas que entraram aqui não sendo cristãs, que hoje se rendam ao teu evangelho,
que por causa desta palavra, muitas pessoas que entraram aqui já são cristãos, mas que vivem na crise de fé, não entendendo muito bem o que acontece em suas vidas, hoje saiam daqui certos de que a tua palavra é verdade. Meu Deus, eu proíbo toda ação maligna do inimigo que rouba sementes. Eu proíbo toda ação maligna do inimigo que tenta atrapalhar, fazendo com que os teus filhos não prestem atenção. Eu proíbo na autoridade do nome de Jesus. E eu peço, meu Deus, que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. E você que concorda com essa palavra, diga amém. Digam glória a Deus. Podem dar um aplauso para Jesus? Bem forte, dando glória. Vocês podem tomar os assentos, tá bom? Eu não sei se você lembra, mas algumas vezes eu preguei o texto, eu falei sobre o texto dos discípulos que caminhavam para Emaús, algumas vezes nesse lugar. E poucos textos na Bíblia são tão significativos na minha caminhada de fé, sabe, irmãos? E quanto essa história do encontro de Jesus com os discípulos frustrados, eu tenho uma atenção voltada para ela no dia de hoje. Por quê? Porque no dia da Páscoa é um dia que para nós significa muito. É o dia da nossa vitória. É o dia da vitória da igreja. É o dia que a sepultura, ela passa a não ter poder nenhum e não ser a nossa última morada. Nós passamos a ter direito ao céu, definitivamente, no dia de hoje. O dia de hoje é um veredito definitivo para a morte. Ela não tem poder sobre a vida da igreja. Os aguilhões da morte não podem nos segurar mais. Jesus, ele é o primogênito de toda a ressurreição. Nada e nem ninguém vai mudar o que Jesus já determinou quando ele grita: está consumado. Agora, os discípulos de Emaús estão frustrados porque eles estavam crendo que a última notícia em Jerusalém era a vitória da morte. Eles estavam acreditando plenamente. E essa história, ela ganhou um significado no tempo em que eu vivi algumas vezes uma crise de fé, você sabia? Eu não sei se você já viveu, sabe? Deus, ele usou algumas passagens, e esta também foi uma passagem que ele usou a fim de me trazer de volta ao centro da manifestação da fé. A nossa vida precisa ser uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? E esta passagem é uma passagem que traz expressões que nos leva a meditar e acreditar que é possível vencer uma crise de fé. Como sobreviver numa crise de fé? E nós vemos que o primeiro sinal da crise, ela chega, olhe para mim, o
primeiro sinal de crise de fé, ela chega quando nós percebemos que as nossas expectativas a respeito de Deus começam a ser frustradas. Os discípulos de Emaús, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles ouviram as suas mensagens, eles ouviram todas as promessas que Jesus tinha, não só para a vida deles, mas para todo Israel. Eles testemunharam as manifestações de Jesus e do poder de Deus na vida deles e na vida de muitas pessoas. Quem sabe esses discípulos de Emaús estavam quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. Quem sabe eles estavam presentes quando Jesus entra na cidade e tem um cego de nascença e Jesus dá vista ao cego. Quem sabe eles acompanharam Jesus quando foi em Betânia e Jesus dá uma ordem a Lázaro para que Lázaro saia da sepultura, e Lázaro sai da sepultura. E eles veem nitidamente a ressurreição de um homem que há 4 dias está em uma sepultura e, segundo a sua irmã, está cheirando mal. Essas manifestações do poder de Deus alimentaram a esperança desses discípulos, não só pela percepção de milagres, mas também pela esperança de que a glória de Israel seria restabelecida e que Jesus era realmente o Messias. Mas ele então é preso. É condenado. Eles também estavam presentes quando aquela multidão grita: crucificam, crucificam! E talvez eles ficam espantados, porque olharam e viram o cego, porque olharam e viram o paralítico e a mulher cananeia gritando: crucificam, crucificam! Ficaram tão espantados, achando talvez que Jesus fosse dar uma ordem de que anjos tomassem a frente e de que seus inimigos caíssem por terra naquele momento, mas não foi feito isso. Eles viram agora aquele que tinha todo o poder de curar cegos, de levantar paralíticos e de ressuscitar mortos, calado como uma ovelha, segundo o profeta Isaías disse, indo para o matadouro. E eles não vêem só a multidão gritando, Jesus sendo capturado, preso, humilhado, mas eles veem também Jesus agora pendurado no madeiro, na cruz. E agora, a frustração desses discípulos faz eles retornarem de volta à sua casa, à sua aldeia, andando 11 quilômetros de volta para casa, depois que saem de Jerusalém. E eles resolvem voltar à vida mesquinha de outrora. Eu quero te dizer que na imaturidade da nossa fé, nós também cremos que Deus deveria ter feito muita coisa na nossa vida. Na imaturidade da nossa fé, nós cremos que jamais alguém, dono de uma empresa, poderia entrar em crise. Na imaturidade da nossa fé, nós cremos que jamais um crente pode ter e ser acometido por um câncer. Que jamais um crente pode ficar desempregado, um casamento arruinado. Nós queremos até que Deus poderia fazer
muito mais coisa na nossa vida e achamos que Ele não fez. Esperávamos que Ele fizesse muita mais coisa ao nosso redor, as pessoas à nossa volta, na nossa família, dos nossos entes. Mas muitas vezes, parece que Ele ficou indiferente. Quantas vezes nós oramos para Ele se manifestar, nos curar, abrir uma porta, dar uma resposta. E parece que Ele deixa as nossas orações vazias. E as nossas perguntas sem respostas. Será que você já viveu isso? Parece que Ele nos deixou desamparados. E até mesmo falando sozinho algumas vezes. Nós até esperávamos mais de Deus do que muitas vezes estamos experimentando. Por quê? Porque a palavra que nós lemos e que nós ouvimos pessoas pregando nos traz uma expectativa muito maior de que Deus pode, e de que Deus faz, e de que Deus é o Deus do já, o Deus do agora, o Deus do presente. Isso gera em nós, pela pregação da palavra, uma expectativa muito, muito, muito grande. E essas expectativas talvez estejam sendo frustradas. Mas é justamente nessas horas que começamos a perder a fé e procurar, e o melhor é procurar nessas horas, sabe quem? Uma cobertura espiritual, um mentor espiritual, alguém que lhe traga uma palavra para restabelecer essa fé, para que você não perca a conexão com Deus. Porque também é nessa hora que o inimigo entra, perguntando: onde está Deus? Cadê o teu Deus? E talvez por isso o salmista, ele compõe um dos salmos, e se não me falha, o Salmo 30, ele vai falar, e essas pessoas vivem perguntando: onde está Deus? E também é nessa hora que o salmista talvez entre em crise, mas ao mesmo tempo que ele entra em crise, ele dá um choque de ordem na sua alma, perguntando: por que você está abatida? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Como é bom. Eu estava orando ali na hora que o Vitor falou: procure alguém para orar. E eu toquei assim, falei: Espírito Santo, tu és a pessoa que vai orar comigo, intercede por mim. E eu falei com o Senhor: Senhor, que eu seja um mentor espiritual, uma cobertura espiritual de verdade para os teus filhos. Que os teus filhos, na hora da crise de fé, eles achem em mim a pessoa para que possa trazer uma palavra que seja uma palavra dada pelo teu Espírito, para que a fé deles seja restabelecida, reestruturada. Quando nós procuramos, na hora da nossa crise de fé, um mentor espiritual, nós precisamos estar prontos a ouvir o que Deus tem a falar pela boca desse mentor. E quando eu vejo que algumas pessoas estão perdendo a fé, eu tenho algo para lhe falar como cobertura espiritual da igreja, como um mentor espiritual. Quando eu vejo algumas pessoas perdendo a fé,
Eu digo que muitas vezes nós estamos perdendo a fé em um Deus para querer crer em outro Deus. Como assim, bispo? Talvez você esteja em crise de fé, perdendo a fé no Deus da infância, no Deus da tua imaturidade, no Deus que você idealizou, no Deus que você gostaria que existisse. E agora talvez você comece a ter fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus que não se compara com os ídolos que nós construímos na mente e no coração, um Deus que nós achamos que fazemos assim e Ele se manifesta. Mas nós passamos a crer, na hora da crise, num Deus que o profeta Oséias vai falar: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque aquele povo estava vivendo naquele momento a frustração de um Deus que eles nunca conheceram, e que por causa disso estavam mergulhados. Israel estavam mergulhados totalmente numa crise terrível, na pior crise. E Oséias vai profetizar, dizemos: voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e é Ele que vai nos sarar. E talvez isso criou uma confusão na cabeça do povo de Israel. Como é que nós servimos um Deus que nos despedaçou? Despedaçou por quê? Porque a fé deles não era uma fé verdadeira, genuína. Eles eram imaturos. Eles acharam que o Deus que eles serviam não era um Deus que eles serviam, mas um Deus que tinha que servir a eles. E a hora que a igreja entender que o Deus que nós servimos é um Deus que nós devemos servir e não ser servido por Ele, e que quando nós tratamos Deus como esse Deus que nós idealizamos, Ele nos despedaça, mas quando você o procura, é Ele que te sara. Como é que vai caber na cabeça de alguém? Como é que vai caber na cabeça de alguém que está tratando Deus como um objeto, mas que mesmo assim crer que é Deus, e que procura o profeta para saber o que Deus tinha para falar acerca deles, e Deus responde ao profeta para que fale com eles: Deus vai entregar vocês na mão dos inimigos. Se é nós, a gente vai falar: foi o diabo que falou. Só que Deus está falando: Deus vai entregar vocês na mão dos inimigos, vocês vão viver no cativeiro durante 70 anos, depois Ele vai arrancar vocês de lá e vai levar vocês para um lugar onde realmente vocês merecem, mas vocês vão ter que aprender quem é Deus. E aí eu vejo que é na nossa crise de fé que nós temos a oportunidade de tomar a decisão de crer realmente num Deus verdadeiro, ou continuar na crise, na frustração e abandonar Deus. É por isso que muitas pessoas abandonam Deus, porque não querem ser maduros suficientes para entender que a crise de fé é a oportunidade que Deus te dá de crescer. Aliás, você só está nela porque você não cresceu. Porque se você tivesse crescido, talvez não estivesse. Os discípulos de Emaús estão voltando para Emaús frustrados, porque simplesmente já era o terceiro dia, eles não tinham visto Jesus, mas nem esperaram o terceiro dia acabar, mas nem esperaram a manifestação da promessa. E quantas pessoas que perdem a oportunidade de viver uma promessa porque desistiram, e talvez a promessa estava tão perto. E se você está trilhando o caminho das expectativas
frustradas em relação a Deus, eu tenho uma notícia para você. Você quer ouvir? Não quer. Você que está trilhando o caminho das expectativas frustradas em relação a Deus, eu tenho uma notícia para você. Não desista. Os discípulos de Emaús estavam caminhando de volta para a sua cidade, prestes a definitivamente desistir. Definitivamente desistir. Por quê? Porque estavam frustrados. Quem sabe você criou algum deusinho aí dentro de você que hoje precisa morrer. Quem sabe você achou que a palavra Jesus fosse uma palavra mágica, em que você toda hora que falasse em nome de Jesus acontecesse alguma coisa. Esse nome tem todo o poder, mas na boca de quem conhece e de quem tem intimidade com ele. Você não pode achar que o nome de Jesus é São Longuinho, meu filho. Quando some alguma coisa, tu dá 3 pulinhos e acha que vai aparecer. Não. Você não pode achar que o nome de Jesus é nome de Santo Antônio, que você quer casar e vai lá e faz uma promessa a ele e acha que vai casar. Você tem que entender que o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus é um nome que... O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus não é um nome para você simplesmente na Páscoa me aparecer na igreja achando que está cumprindo algo religioso que te ensinaram. Ou passa na frente de uma igreja e se benze. O nome de Jesus não é um nome que você deve carregar um crucifixo achando que aquilo dali vai te proteger. O nome de Jesus tem todo o poder. Ei, não foi Antônio que morreu por você. Não foi Paulo, nem Pedro, nem João que morreu por você. Foi Jesus. Mas esse nome Jesus, você precisa ter intimidade. Você precisa ter intimidade e experimentar o poder que ele tem. Aleluia! E aí essa primeira crise, que são as expectativas frustradas, é algo muito ruim mesmo. Eu já tive as expectativas frustradas e já entrei em crise de fé por causa dessas expectativas frustradas. Você aprende na igreja, meu filho, que no nome dele você pode todas as coisas. E você vai em frente igual meu filho, igual um leão, mano, acreditando que tudo que você vai falar no nome dele vai acontecer. Virou até jargão, virou varinha de condom, meu irmão. Sangue de Jesus tem poder, nome de Jesus tem poder. Jesus quer isso, Jesus quer que tu tenhas fé. Mas para ter fé você precisa ter intimidade. Para ter fé você precisa conhecê-lo. Aleluia. E ninguém conhece o outro da maneira que se conhece num zap, onde alguém descobre o teu número e manda uma mensagem dizendo oi. Você, oi. E acabou de conhecer. E alguém mandou um videozinho, uma mensagenzinha. Talvez no dia de hoje da Páscoa, quantos te mandaram mensagem que você nem conhece dizendo Feliz Páscoa? Você, valeu. MJ. Não. Nós precisamos, escute, nós precisamos de um outro sinal.
Em certos momentos nos damos conta de que existe uma coerência entre a teoria e a realidade dos fatos em nossa vida. O mesmo aconteceu com esses discípulos de Emaús. Eles perguntaram a Jesus: você não sabe? Você é o único que está aqui, não sabe do que está acontecendo? Sabe o que é isso? É o problema das pessoas. Exatamente este. A coragem de encarar os fatos. A coragem de encarar os fatos. Sabe? Você não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. Num determinado momento da nossa vida, irmãos, da nossa caminhada de fé, nós começamos a perceber, tá bom? Que o que falamos e acreditamos acerca de Deus não faz muita diferença, e não afeta a realidade da existência, sabia? Tem coisa que tu vai conhecer acerca de Deus que você vai achar até que é mentira, sabe? Você vai achar assim: mas não foi isso que eu ouvi de Deus. As coisas começam a dar errado e você fala assim: mas não foi isso que eu ouvi acerca de Deus. Caramba, eu virei crente e o que estão pregando na igreja não está acontecendo na minha vida. É verdade ou não é? Por quê? Porque as doutrinas não nos ensinam acerca de Deus, irmãos. Nós estamos às vezes muito preocupados com as doutrinas, sabe? Com as imposições religiosas, sabe? Nós esquecemos de, apesar de nós descobrirmos nas doutrinas bíblicas e nas doutrinas pregadas que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Mas tudo isso não é uma realidade quando, diante do caos da realidade, isso não acontece. E aí você acha assim: caramba, Deus não é onipresente? Cadê Ele, mano? Tu é maluco, com a pistola, tudo me assaltando. E se eu deixo a crise de fé naquela hora, eu ia falar: caramba, cadê Deus, cara? Tô sozinho aqui, nego, tudo com a pistola apontada para mim. Se Deus sabe de todas as coisas, por que que Ele não evitou então? Crise de fé. Porque eu quero pegar uma teoria e colocar dentro da realidade, esquecendo que Deus é Espírito, e mesmo sendo Espírito, Ele não perde o controle de nada, independente de eu ver ou não, Ele está presente, independente de acontecer ou não, Ele está ciente. E eu preciso ter uma maturidade para entender as coisas, para não entrar em crise de fé. E se eu não tiver essa maturidade, sabe o que vai acontecer? É mais um que passa nesses bancos e daqui a pouco está lá fora. Se Deus é onipotente, por que que Ele deixou que o casamento, que o emprego, que o problema na minha vida acontecesse? Porque apesar dele ser onipotente, onisciente, onipresente, eu tomei a frente de tudo e falei: Deus, fica sentadinho aí que eu vou tomar conta da minha vida. E depois eu não quero que a crise de fé aconteça. Sai do centro, sai dessa cadeira, deixa Jesus sentar nela. O Espírito Santo tomar o controle dela. Esses caras estão falando: você não sabe o que aconteceu? Caramba, com quem eles estavam falando? Com quem eles estavam falando? Com Jesus, que falou que ia ressuscitar, e o ressurreto estava do lado deles. E como eles não tiveram paciência de esperar a promessa se cumprir, eles já estavam voltando para a cidade, a vidinha que eles viviam, e reclamando ainda com quem falou que ia ressuscitar e estava ressurreto do lado deles. Você não sabe o que ia acontecer? Você é o único peregrino aqui que não sabe dessas coisas? E Jesus está quieto, ouvindo ele.
Quando nós percebemos na prática que a teoria é outra, você precisa ter coragem de rever a sua teoria e fazer perguntas, e rever o que sempre acreditou realmente, e ser consistente nas suas perguntas. Esses caras vão perguntar: você não sabia? Esperou a resposta. Jesus começou a falar com eles desde os profetas. Jesus começa a rever com eles que o que estava acontecendo não estava baseado só no fato de Jesus ter aparecido e ter falado que iria ressuscitar, mas ele estava falando que desde os profetas isso tudo ia acontecer, e era necessário que acontecesse, mas também era necessário que eles crescem. Ei, meu filho, o que a igreja espera de mais extraordinário é o arrebatamento dela, sim ou não? Mas quantos já morreram e não foram arrebatados? Quantos que pregaram o arrebatamento, crendo no arrebatamento e não experimentaram o arrebatamento? Mas nem por isso morreram sem crer. E se nós deixarmos a crise de fé nos abater, apesar de hoje nós crermos no arrebatamento, talvez você faça parte da turma que não vai ser arrebatada, porque você vai se desviar na crise da fé. Escute uma coisa: sabe quantas pessoas sentam nessas cadeiras e não têm paciência de esperar uma mensagem terminar? Sabe quantas pessoas sentam nessas cadeiras e não prestam atenção, apesar de estarem olhando para mim? Tu sabe quantas pessoas que ficam torcendo para o culto acabar, para eles poderem ir embora, porque não tem paciência de escutar, porque estão vivendo a crise da fé? Mas você sabe quantas pessoas que, apesar da crise da fé, ainda insistem em prestar atenção e a falar com Deus: Deus, não deixa eu ficar dessa forma, muda a história da minha vida. E quando a vida coloca você em xeque, não adianta ficar repetindo as verdades decoradas, os clichês religiosos, os jargões repetidos de maneira displicente. Por quê? Porque eles não sustentam ninguém no vale da sombra da morte, no vale das frustrações. Eles não sustentam ninguém. Pare com esse negócio de ficar decorando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não pode ser algo decorado, tem que ser algo vivido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem que ser uma verdade. 1000 cairão ao teu lado, 10 mãos à tua direita, mas tu não será atingido. Não pode ser um jargão, não pode ser um clichê religioso. Você precisa crer nisso, para na hora do sufoco, na hora do problema, na hora das adversidades, você acreditar que você pode falar com fé e não por clichê, por fé e não por jargão, por fé e não porque decorou, mas porque você acredita verdadeiramente nesta palavra que é vida. Não é simplesmente vai para o canto e ora 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria. É você, numa palavra de fé, você lança essa palavra no mundo espiritual, e é isso que acontece. Por quê? Porque o Senhor está conosco, Ele não quer que você viva essa crise de fé. As crenças desses homens de Emaús e as convicções mais profundas estavam sendo contrariadas. Por quê? Porque era o terceiro dia. Diga, terceiro dia. E qual era o terceiro dia? Diga, domingo. Domingo de Páscoa. E o pior, irmãos,
é que eles vão dizer, sabe o quê? As mulheres foram lá no sepulcro e falaram que viu anjos e falou que ele ressuscitou. Mas onde é que estavam esses caras, com a cabeça desses caras? Onde é que estava a fé desses caras? Estava em crise. Porque quando nós estamos em crise de fé, pode falar o que quiser que nós não vamos crer. Esse é o grande problema. Esses caras estão voltando de Jerusalém. Qual a última notícia que eles têm? Ressuscitou. A última notícia? Ressuscitou. Eles ouviram as mulheres falando, nós estivemos lá, ele ressuscitou. Caramba, esses caras estão voltando para casa. Esses caras estão voltando para casa dizendo, não aconteceu nada. Por quê? Porque eles estão em crise. E quando estamos em crise, você pode vir aqui, o bispo orar, Deus descer e orar. Que não vai adiantar nada, tu está em crise, filho. Alguém pode até falar assim, olha, o bispo acabou de orar, você pode ir para casa que eu vim de lá agora e aconteceu. Você vai falar, é mentira. Pessoa ora, um exemplo, tá, que eu vou dar aqui. A pessoa ora para ficar grávida, meu Deus, eu casei, quero ficar grávida, a gente acaba de orar. No outro dia ela vai no médico, faz um exame, o médico diz, deu positivo, ela, mentira. Não acredito. Por quê? Porque está em crise. Sai da crise, filho. Sai da crise de fé, filho. Ei, quando nós não estamos em crise de fé, alguém pode falar assim, olha, caramba, meu irmão, eu estou vendo um anjo enorme na igreja. Também estou vendo, filho. Você pode não estar vendo nada, eu estou vendo também. Me arrepiou todo. Mas quando está em crise, filho, e esses caras estão em crise, eles estão voltando para Emaús com a última notícia, Jesus ressuscitou, e eles disseram o seguinte, as mulheres disse que viu anjo, e os homens, outros discípulos foram lá, disseram que é verdade. Mas sabe o que eles estão falando? Mas nós estamos aqui e não estamos acreditando. Oi? Apareceu? A pedra. E apareceu, já tudo. Mas eu não estou crendo, não. A gente está voltando porque a gente não está acreditando, não. Meu irmão, essa noite é a noite para você entender essa palavra. Primeiro, aproveitando o dia de hoje, eu quero te dizer definitivamente para que você não tenha mais essa crise. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Por quê? Porque a crise de fé faz você desacreditar dessa palavra. E aí você tem um medo terrível. Um medo terrível. De morrer. Você não vai morrer. Diga isso para o irmão, você não vai morrer. Diga assim, você pode até dormir durante algum tempo. Morrer não. Você não vai morrer. Segundo, para que essa crise não te atrapalhe, tá bom? E você não seja surpreendido, se a trombeta tocar agora, aqueles que já aceitaram a Jesus e tem um nome escrito no livro da vida, vai ser arrancado dessa cadeira com uma força. Outro detalhe, e eu vou falar isso aqui sem ter escrito nada ali agora, é coisa da minha cabeça. Outro detalhe impressionante, mano, é que quem está andando com os dois aqui, quem é? Pera aí. Que Jesus que está andando com ele? O ressurreto. Mano, então, o ressurreto não é um espírito. Porque se fosse um espírito, esses caras iam meter o pé, mano. É o próprio Jesus. Mano, é o próprio, mano. Só que ele está com um semblante
que os caras só entendem que é Jesus quando eles chegam dentro do povoado, que Jesus vai comer e dá graças. Esses caras olham e falam: caramba, bem que ardia no nosso coração, hein? Bem que a gente estava sentindo que era ele, na maior crise de fé, mano. Só ardeu. Jesus é metiolate para arder em alguém, irmão? Meu filho. Ei, sabe o que é isso? A crise de fé não deixa nós reconhecermos que Jesus está presente nos nossos problemas. Sabe, na crise de fé, ele pode até te tocar e falar assim: meu filho, ei, eu estou aqui. Tu vai falar: não está não. Mas quem está fora da crise, irmão, pode estar passando um problema que foi alguém falar: cara, tu está frito. Eu estou nada, rapaz. Olha quem está aqui comigo aqui, ó. Tu já viu quem está comigo aqui? Tu já notou quem está comigo aqui? Não, quem está? Você não notou, mas eu estou falando que ele está aqui. Sabe? Se aqueles bandidos que me assaltaram perguntam assim: tu tá sozinho? Eu falo: caraca, tu não viu ali dentro não? Tu já não notou quem está ali dentro da minha picape não? Irmão, quando Deus está conosco, Ele pode até não nos livrar mas nos livra no. Essa é a diferença. A certeza, Deus nos traz uma certeza que é indiscutível. A certeza que Ele nos traz é indiscutível. Quando no telefone, meu irmão falou: cara, volta para casa. Eu falei: não vou voltar, eu só volto com o meu carro, cara. Era certeza. E quando você tem fé, não adianta você fazer outros crerem na tua certeza. Fé é uma coisa indiscutível. Sabe? Jesus está conversando com esses caras, e esses caras estão com as vistas tapadas, porque a crise vendou os olhos deles. Eu quero profetizar desde quarta-feira que caiam as escamas dos seus olhos, e você veja no nome de Jesus, e vocês enxerguem que Jesus está com vocês, e vocês enxerguem que isso não é um clichê espiritual, religioso, sabe? Mas Jesus está com vocês, e que vocês vão ter uma experiência sobrenatural esta semana, de que Ele está presente na vida de vocês, que Ele é o ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que definitivamente aniquilou a morte. Nós somos mais do que vencedores, porque nós temos esse Deus na nossa vida. Experimente essa semana a maior experiência espiritual na tua vida. Que Deus venha trazer a maior experiência espiritual na tua vida, de que Ele está caminhando ao teu lado. E para você que veio nesse lugar e ainda não tomou a decisão de levantar a sua mão aceitando a Jesus como Salvador, eu quero te fazer uma proposta muito séria. Não deixe para amanhã a experiência de ter o nome escrito no livro da vida. Sabe? Aceite hoje ter o teu nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito, registrado no livro da vida, no cartório do céu, só tem um jeito: é você se entregando para Ele. E para você que se afastou, volte hoje. Não deixe para amanhã não, volte hoje. Sentado mesmo, eu só quero conhecer quem está aqui hoje que não é evangélico ainda. Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Alguém que esteja afastado, temos alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Ok. Escute uma coisa que eu vou falar para vocês. A maior oportunidade da vida é essa que Deus está dando.
de pegar o nomezinho de vocês e escrever no livro da vida. E uma vez escrito, ninguém mais toma, ninguém mais tira. Sabe? Ninguém mais toma, ninguém mais tira. Então, deixa ele fazer isso hoje. Tá bom? Fiquem de pé. Fiquem de pé. Escute uma coisa para você que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, ou está afastado. Você quer fazer isso hoje? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Cadê as pessoas que levantaram as mãos que não é evangélico ou que está afastado? Vamos fazer isso hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, tá bom? Vamos fazer isso hoje. Cadê a senhora? Hã? Deixa ele escrever o teu nome no livro da vida. Deixa. Deixa. Para ter vida eterna. Vida ou morte. Hã? Deixa ele escrever o teu nome hoje. Deixa. Ok. Tá voltando? Ok. Deixa eu orar por vocês, tá bom? Tá bom? Vem aqui, deixa eu orar por vocês. Vem cá, vem. Samira, quantos livramentos, hein? Que Deus tem te dado, hein? São muitos, hein? Ok. Você não quer? Estendo as mãos para cá, Pai. No nome de Jesus, eu quero colocar aqui, diante do Senhor, essas vidas que hoje aceitam ter o nome escrito no livro da vida. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, eu tenho a certeza, assim como vive o Senhor, que no grande dia do arrebatamento da igreja, essas vidas sobem contigo e vão morar para sempre no céu. A morte não tem mais poder sobre a vida deles. Eu os abençoo no nome de Jesus, que tem todo o poder. Sustenta a vida deles e muda a história da vida deles a partir de hoje, no nome de Jesus. Não deixa nunca os teus filhos, no momento das crises de fé, desacreditar que tu estás presente na vida deles. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Vocês digam amém. Olhem para mim. Vocês sejam bem-vindos a esse lugar. E olha, vai ter obreiros que vão cuidar de vocês, vão convidá-los aí no encontro. Vai ser algo sobrenatural na vida de vocês. Mas olha, não desistam nunca de Jesus. Ele é o melhor que existe, tá bom? Sejam recebidos por essa família, não se assustem. Virem para lá, virem para lá. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Cadê? E haverá o fim. Cadê o coral? Aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Pode ser melhor. Ele nunca, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou.